Na live dessa semana a gente falou sobre um tema muito importante, que foi o caso de uma candidata a vereadora que teve o registro cassado e está inelegível por 8 anos, graças a uma decisão do TSE, por causa de sua ligação com uma obra social na sua cidade. E aí, depois que a gente falou sobre isso, várias pessoas vieram conversar comigo porque estão preocupadas com eventualmente ter problemas nas eleições do ano que vem, porque ou essas pessoas já têm alguma obra social, algum projeto social, ou estão pensando em empreender alguma coisa nesse campo para tentar utilizar isso como plataforma eleitoral, política e eleitoral para a campanha do ano que vem. Em relação a essas pessoas, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, a gente precisa separar uma coisa da outra. O projeto Eleja-se, ele não é um projeto de direito eleitoral. A gente não trata aqui das questões do direito. Então, eu não sou advogado, nosso projeto é um projeto que é ligado muito mais à estratégia, comunicação e marketing. Então, a gente, quando fala sempre por esse ângulo, por esse aspecto, né? Então, do ponto de vista legal, a observação que eu faço, e aí é uma observação mais de vivência e não necessariamente de formação, é que a gente observa que a justiça eleitoral, ela vem avançando. A cada eleição tem coisas que na eleição passada não tinha problema nenhum e a partir de determinada eleição a justiça cai em cima e transforma aquilo numa coisa que pode dar algum problema para os candidatos. Eu até citei na live o caso do envelopamento de carros, né? Não sei se você se lembra, não sei se aí na sua cidade aconteceu, mas em vários lugares do Brasil, uma coisa que aconteceu foi que, quando foi proibido o envelopamento de carros, que era uma coisa que acontecia com propaganda das campanhas, as pessoas perceberam que poderiam envelopar o carro apenas com a cor da campanha, porque na lei não tinha nada proibindo isso. Só que os juízes começaram a perceber isso e começaram a proibir. Então, a partir do posicionamento dos juízes, que entenderam que isso era uma esperteza das pessoas, isso terminou ficando proibido e hoje em nenhum lugar as pessoas permitem isso. Então, isso é o que eu coloco como possibilidade de que após 2020, de repente, algum juiz, a partir de um conjunto probatório muito forte, com a anuência do Ministério Público, entenda que um candidato a vereador ou prefeito deve ter seu registro cassado porque utilizou uma organização social, uma entidade, antes da campanha, ainda no período de pré-campanha. E aí isso pode se espalhar por todo o Brasil, que é a tendência do que vai acontecer a partir desse caso da vereadora Isa do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista estratégico, não necessariamente legal, o que eu indico é que, se você puder não fazer esse tipo de coisa, não faça, porque efetivamente pode ser que a justiça mude o entendimento após as eleições. Então, é mais no sentido de que não arrisque. Por outro lado, também em relação à estratégia, o que eu vejo é que isso está meio que virando modinha para a eleição do ano que vem. Então, tem muita gente que, enfim, não tem uma base popular, não tem uma base social, não tem uma base cultural, e aí tenta criar isso artificialmente. Então, as pessoas estão querendo se popularizar a partir de causas sociais. Também foi muito disseminada essa coisa de tenha uma causa, tenha um propósito. Mas quando a gente fala isso, não necessariamente você precisa empreender essa causa. Você pode apoiar causas que já existem, né? Por exemplo, a causa dos autistas, dos pacientes de câncer. Enfim, tem várias causas que você pode apoiar sem necessariamente você ter uma entidade ou você ter um projeto social ligado a isso. Embora você possa também ter projetos, desde que esses projetos não sejam assistencialistas, não sejam para você entregar as coisas e principalmente que não haja qualquer tipo de condicionamento ao que o seu projeto oferece em relação ao voto das pessoas. Mas a minha observação mesmo é que, se de repente todo mundo começar a fazer isso, esse meio vai engarrafar e o que vai acontecer é que os votos vão se dissipar e no final vai ter um monte de candidato fazendo ação social e ninguém se elege, porque se está todo mundo fazendo,
você diminui o potencial de transferência de voto desse tipo de ação para a sua candidatura. Minha indicação é que você procure outros meios. Existem vários outros meios. Eu até citei na live, no treinamento a gente coloca várias outras possibilidades de conseguir popularidade. Essa é apenas uma delas. E existe esse risco, então eu não indico que as pessoas façam, e se fizerem, que tenham muito cuidado, por exemplo, para se desvencilhar, né, para se afastar desses projetos com o máximo de antecedência em relação à eleição. Mas, de maneira geral, a minha opinião, a minha posição, tanto pessoal quanto profissional, é que se já tem esse risco de eventualmente haver uma interpretação da justiça que lhe prejudique, e por outro lado já tem essa coisa de ter um monte de gente indo por esse caminho, procure outro caminho, repense sua estratégia, e eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar outras formas de se popularizar, de conseguir que a sua comunidade veja em você um candidato viável, interessante, com um potencial de fazer um bom mandato, ok? Muito obrigado.